Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Entrevista Coletiva. No programa de hoje, eu converso com a pré-candidata ao governo aqui do Rio Grande do Norte, Cloriza Linhares. Vamos saber aí desse desafio que vem pela frente na vida dessa ex-vereadora aqui do Rio Grande do Norte. O Entrevista Coletiva está no ar. Ô, Cloriza, bom dia. Vamos falar um pouquinho desse desafio, né? Você vem de um mandato como vereadora no interior do Rio Grande do Norte e agora seu partido lhe traz aí um desafio maior, que é ser pré-candidata ao governo do Rio Grande do Norte. Por que Cloriza Linhares aceitou esse desafio? Primeiramente, por olhar o cenário político que a gente tem hoje, infelizmente, não traz nenhuma perspectiva de futuro. A gente tem observado o Rio Grande do Norte sendo encolhido pelos nossos estados vizinhos, Ceará, Paraíba, e o estado do Rio Grande do Norte já teve economicamente em outras condições em relação aos estados do Nordeste, né? Então, assim, a gente esteve vereador em Grossos. Minha vida política não foi algo planejado, fui para tirar meu marido da política. Ele era candidato a vereador em Grossos e 20 dias da campanha foi impugnada em razão dele ser delegado de Polícia Civil, teria que se afastar 6 meses, se afastou 3 e ele me colocou esse desafio. Como eu não gostava de política, como era arredia é tudo isso, eu fui fazer os cálculos, né? 20 dias, não sou conhecida, não compramos votos. Então, a probabilidade de eu ganhar a campanha seria muito difícil, né? E eu fiz ele prometer que se a gente perdesse, a gente sairia de campanha política. Fui a terceira mais bem votada. Terei meu mandato, nunca recebi salário, revertemos sempre em projetos sociais. E aí o partido, recentemente, né, passaram 3 meses, ano passado, me convidando para ser pré-candidata a governo. Relutei muito, mas vejo que é através da política que a gente realmente pode fazer algo pelo nosso estado. E como esses nomes que são apresentados não me representam, aceitei esse desafio. Logo, eu sou uma mulher de coragem, de fé e perseverança. Você falou que não gostava da política, nunca se imaginou na política, foi aí nessa situação que você acabou de explicar. E aí tirou seu mandato de vereadora, exerceu lá seu mandato de vereadora e agora volta querendo ser, almejando ser governadora do Rio Grande do Norte. Com que visão Cloriza vem para esta campanha, que é uma campanha muito maior do que a de vereadora lá em Grossos? Olha, a gente vê a política como desafio, mas eu tenho alguns conceitos. Primeiro conceito é que o que destrói os políticos, os bons políticos, é a carreirista, ser carreirista. Então, você passar anos dentro da política, acaba participando de um sistema que, infelizmente, acaba corrompendo. Então, acredito que a gente sai de uma situação para outra, já não precisa percorrer nem chegar com amarras. Outra coisa que eu avalio, a qualificação técnica. Eu me preparei para a vida, e a vida me convidou para ser política. Então, esse projeto não é um projeto meu, foi um projeto que o partido convidou, e eu, analisando as condições, aceitei. Hoje a gente acumula, ao longo da nossa vida, algumas experiências. Tenho formação em contabilidade, tenho formação em direito, curso psicologia, a minha terceira graduação. A gente também foi policial penal 5 anos, pós-graduada em segurança pública e cidadania, contadora, também pós-graduada em contabilidade gerencial, também pós-graduada em gestão pública, direito público, direito de família e sucessões, estive professora por muito tempo, também e servidora do Tribunal de Justiça, casada com um delegado de polícia que exerceu a profissão há 25 anos. Então, a gente adquiriu um pouco de experiência e trabalhamos muito com essa parte econômica, já auditei as contas da UERN. Então, assim, no Conselho Curador. Então, a gente acredita e sabe que é possível
transformar o estado do Rio Grande do Norte em razão do seu ativo natural, que é riquíssimo. O que falta são políticos comprometidos para o desenvolvimento econômico sustentável do nosso estado, que até então a gente não encontrou nos passados governos alguém que pudesse, né, fazer com que o estado do Rio Grande do Norte se coloque na condição que merecia estar. Ô, pré-candidata, a senhora falou do seu currículo, uma vasta experiência na área de segurança pública, inclusive casada também com um delegado que exerceu aí por mais de 20 anos. Então, a principal bandeira hoje da pré-candidata Cloriza seria a segurança pública tão clamada pela sociedade potiguar? Olha, a segurança pública não pode ser a única bandeira, porque a segurança pública, o estado que a gente está hoje, é consequências por falta de políticas públicas. Eu estive 5 anos no sistema prisional e posso lhe garantir, porque a minha graduação em Direito e minha pós-graduação em Segurança Pública foi fundamentada, a minha monografia, numa pesquisa científica feita dentro desses presídios, traçando o perfil dos presos. E lá eu constatei que cerca de mais de 95% da população carcerária era oriundo de famílias desorganizadas, em que a figura masculina não existia. Não tinha sequer o nome de pai, né, no registro. E quando se tinha, era alcoólatra, era preso, enfim, era agressivo. Então, a gente vê uma desorganização nas famílias. Além disso, cerca de 85% que não tinha sequer terminado o Fundamental 1, eram semi-analfabetos. Além disso, cerca de 85% também não tinham profissão. Quando a gente perguntava, dizia carroceiro, flanelinha, auxiliar de servente, enfim, não existia uma qualificação técnica. E que a média da família deles eram de cerca de 4 a 5 membros que viviam com meio salário. Então, a gente percebe que no presídio existem pessoas que não tiveram oportunidade dentro da sociedade. E a gente precisa pensar em prevenção, onde é mais barato. Então, a bandeira de Cloriza será desenvolver o Estado economicamente de forma sustentável, para, com isso, ter recursos não só para reprimir a violência, porque quando fala assim, polícia, civil, militar, Ministério Público e a própria Justiça e a execução penal, a gente está falando em repressão. E não a gente está falando em prevenção. E para que a gente diminua a violência, é preciso ter políticas públicas na base. E para isso a gente tem a psicomotricidade relacional, escolas que a gente vai trabalhar de horário integral, a gente também vai ter essa questão da profissionalização e investir com força em educação. Então, saúde também, quando você investe tudo na base, de forma preventiva, você consegue reduzir custos em todos os segmentos, segurança, saúde. Então, é necessário que ter políticas públicas de prevenção. O pré-candidato, hoje a gente vive um momento de muito extremismo na política nacional e, claro, que isso se replica nos estados. Entre a direita, extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda. Nesse imbróglio que a gente está vivendo desses extremos, onde está a Cloriza Linhares? Olha, todo extremismo, ele é prejudicial no meu ver, no meu pensar. Por que eu falo isso? Porque quando você vai para os extremos, você perde a opção de estar analisando as propostas e passa para um campo agressivo, de agressividade. Primeiro, eu acho nocivo. Mas eu quero deixar bem claro que Cloriza, ela é cristã, nasceu no cristianismo, então é uma mulher cristã que defende os valores da família, ama a pátria e que vai defender sempre as minorias que estão aí passando fome, que vivem à margem da sociedade. Porque quanto mais investimento nessas pessoas, nessas políticas públicas que possam chegar a essas pessoas que estão aí à margem da sociedade, a gente vai conseguir trazer uma sociedade mais saudável. O nosso partido hoje, ele é centro-direita, e eu acredito que o maior desafio de Cloriza Linhares nesse momento é se tornar conhecida e abraçar esse projeto que é a nível estadual, porque o Rio Grande do Norte está com muitos problemas. Uma coisa eu garanto, o povo saberá escolher o seu presidente, e aquele que foi eleito, Cloriza vai bater a porta
e estará sempre lá pleiteando o melhor pelo estado do Rio Grande do Norte, porque precisamos do governo federal para transformar esse estado. E qual o presidente que a pré-candidata Cloriza deverá acompanhar nesse pleito? Com certeza será o presidente que defende os nossos princípios, mas diante das coligações que ainda está sendo formalizada nessa parte de conjuntura de majoritária, não permite, né? Então a gente já está conversando com alguns partidos. Acredito que logo, feita a coligação, a gente vai falar, entendeu? Ô, Cloriza, como é que seu Mas provavelmente diante de todo o quadro, a gente vai sim votar no Bolsonaro, né? Ô, pré-candidata, como é que o seu partido está se organizando em relação aí às nominatas para deputado estadual e deputado federal, tendo em vista que são os deputados que dão base e ajudam a governadora, caso eleito, a governar? Olha, eu sou a mãe de uma criança que nasceu com a deficiência, uma síndrome rara, que a medicina muito cedo disse que não ia ler, não ia escrever, não ia se socializar, que essa síndrome foi descoberta em presídio, onde a característica principal era comportamento antissocial e agressividade. Procurei, busquei em todos os locais da medicina e o resultado era o mesmo. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor, meu filho hoje leva uma vida normal. Terminou o 2º grau, fez curso profissionalizante, tirou a carteira de motorista e trabalha. Então, eu sou uma mulher que sirva ao Deus do impossível, né? Então, a gente sabe que esse pleito ele é muito difícil, mas a gente acredita que vai ser possível a gente chegar lá através de quê? Esse trabalho que a gente vem fazendo de mostrar, se apresentar à população como uma opção diferente do que está aí. Pré-candidata, qual é a principal bandeira que a senhora quer levar na sua campanha ou pré-campanha que já está em vigor? A nossa principal bandeira é o desenvolvimento econômico sustentável do Rio Grande do Norte. Hoje temos inúmeros ativos, né, naturais, como o sol, o ar, a eólica, a solar, recursos hídricos, né, a gente também tem terras férteis, tem o petróleo e gás, tem os minerais. Então, hoje a gente tem muita não, né, está sendo explorado de forma bruta os nossos minérios. E, infelizmente, a gente precisa agregar tudo a isso, a gente tem que trazer as indústrias, não só indústrias de produção, mas tecnológica também. Por quê? Porque a gente faz o quê? A gente recolhe o material bruto, manda para o exterior e depois traz novamente. E, na verdade, a gente deixa de ganhar e desenvolver, porque o estado do Rio Grande do Norte ele é extremamente rico e beneficiado até pela sua localização geográfica, que nos coloca numa posição mais perto, né, da Europa e outros continentes, que possamos, né, pudéssemos receber grandes navios, cruzeiros, e hoje é feito aonde? Em Salvador, e hoje vai chegar, agora vai ser também em Alagoas, né, em outubro devem estar inaugurando, e infelizmente o Rio Grande do Norte, com todo o potencial turístico, com toda a possibilidade de desenvolvimento, não tem infraestrutura, não tem estradas, a acessibilidade aérea também é prejudicada, né? A gente vê que hoje tem caído muito pelas condições que são oferecidas, e as ferroviárias para poder também escoar a produção, que precisa, porque é a forma mais barata. Pré-candidata, queria agradecer muito sua participação, desejar boa sorte à senhora nessa trajetória.